Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, amados. Uma boa tarde de salvação para todos vocês que estão aí, que vão entrar na live para estar ouvindo essa mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança aí que o Senhor está trazendo para nós nessa tarde. Eu vou estar lendo aqui no livro de Números, capítulo 3, e vou ler aqui do 34 em diante, que diz assim: chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa dos cachos que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Gades. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e a cidade forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, também nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Glórias a Deus. O povo de Israel, amados, quando o Senhor falou que ia tirar aquele povo de lá, ia levar eles para uma terra que emanava leite e mel, o Senhor mandou ali 10 pragas naquele lugar para o Egito. O Senhor mandou 10 pragas ali, porque Faraó tinha endurecido o coração e não queria deixar que o povo fosse. Mas o Senhor tinha um propósito, porque quando o Senhor fala, quando o Senhor diz, assim o Senhor o procede. O Senhor falou que ia tirar aquele povo ali. Aquele povo ficaram ali 400 e poucos anos, ali escravos do povo do Egito. Deus já tinha falado para Abraão que os descendentes dele viria a ser escravo ali pela nação 400 e poucos anos. Abraão sabia disso. E eles foram ali, né, irmãos, depois da morte de José, eles foram ali escravos ali no Egito. Enquanto durou ali, né, José com vida, eles foram prósperos. Mas depois da morte de José, a Bíblia diz que entrou ali um faraó, e aquele faraó não conhecia aquele povo. Só que aquele povo estava crescendo, e crescendo muito, e prosperando. Aquele faraó, ele viu que aquele povo estava prosperando, e ele ficou preocupado com o crescimento do povo de Israel ali no Egito. E ele começa a perseguir aquele povo.
E aquele povo se torna escravo ali no Egito. A Bíblia diz que durante 400 e poucos anos, os hebreus ficaram ali cativos, servindo de escravos ali no Egito. Ali o Senhor levanta Moisés, como o Senhor tinha dito já que ia levantar, né, Moisés, para tirar aquele povo do Egito. E o Senhor levanta Moisés. E o Senhor manda Moisés falar com Faraó. Só que o Faraó estava com o coração endurecido. Mas Deus é Deus. Deus, ele é Deus. A Bíblia diz que o Senhor mandou 10 pragas. A última foi a morte dos primogênitos. O Faraó vai e liberta aquele povo. E o Moisés tira aquele povo dali e leva para fora. E no deserto, para onde aquele povo foi, irmãos, a Bíblia diz que houve vários milagres. Milagres ali da abertura do Mar Vermelho. Milagres ali das águas amargas de Mara se tornaram água doces. A situação ali das serpentes que começaram a surgir ali no deserto. O Senhor manda que Moisés levante ali uma haste com uma serpente de bronze e que as pessoas que estivessem ali doentes olhassem para aquela haste, para aquela serpente que estivesse ali e aquelas pessoas fossem curadas, porque aquela serpente estava tipificando ali Cristo sendo levantado na cruz do Calvário. E o povo na caminhada pelo deserto ali, o povo segue vendo milagres e murmurando contra o Senhor. Eles viam os milagres, as maravilhas que Deus estava fazendo ali. Moisés toca na rocha ali, o povo tem sede, Moisés toca na rocha, o Senhor ali dá água para aquele povo beber. Então, amados, quando o Senhor diz que vai fazer, o Senhor faz. Aquele povo começa a caminhar, ali o Senhor diante daquele povo, a Bíblia diz que era uma coluna de nuvem durante o dia e durante a noite era uma coluna de fogo. Quando a coluna de fogo pairava no lugar, era hora do povo parar e levantar acampamento. Quando ela começava a se mover para sair, era momento do povo desarmar os acampamentos e sair, porque era momento de caminhar. Aleluia. E o povo ali começa a caminhar e Moisés diante daquele povo. Chegou numa cidade, numa terra chamada Parã. E Moisés chega ali, o Senhor manda que Moisés separa ali 12 homens, 12 espias, 12 de cada tribo, os homens de cabeça de cada tribo. O Senhor manda que aqueles homens ali fossem espiar a terra de Canaã. E falasse, né, irmãos, fizesse uma investigação ali daquela terra, de como aquela terra seria. Porque Deus conhecia a terra, mas o povo não. E o Senhor manda Moisés, separa aí 12 espias e manda ir lá ver a terra. E Moisés separa 12 espias, e no meio desses 12 espias estava Calebe e Josué. E eles vão ali para a terra de Canaã. E lá, quando eles chegam ali, eles começam a ver várias situações ali que, para desanimar, né? Eles viram ali gigantes, eles viram ali os cananeus, eles viram ali os amalequitas, os jebuseus. Eram homens terríveis, pessoas que não tinham Deus, pessoas do corações ruins, eles viram ali. E a ordem foi que quando eles chegassem ali, eles observassem a terra e que eles levassem ali um fruto daquela terra.
E eles ficam ali naquela terra 40 anos. 40 anos, não, 40 dias. Eles ficam ali naquela terra. Observando aquela terra. Observando ali cada detalhe daquela terra. E eles começam a olhar ali para aqueles gigantes, os filhos de Anak, que eram homens grandes. Eram homens com mais de 2 metros, 2,70 de altura. Quase 3 metros de altura. Tinha também os amalequitas, que eram um povo ruim, um povo maldoso, um povo guerreiro. Tinha também os jebuseus, que eram pessoas terríveis também, que estavam ali naqueles lugares, pelas colinas. Os amalequitas, também que estavam ali perto do Jordão, eram pessoas muito terríveis. Mas isso não desanimou Caleb nem Josué. Eles pegam ali, no fim já dos 40 dias, eles pegam ali figos e uvas. A Bíblia diz que eles teve que pegar uma madeira, um galho, colocar de um lado e do outro das uvas, para que 2 homens levassem, porque um só não aguentava levar as uvas. E esses 2 homens, eles pegam com essas uvas e levam para Parã. Eles saem dali nos 40 dias ali e voltam para Parã, aonde estava acampado o povo hebreu. E chegando ali, eles levaram a notícia, porque o povo estava esperando a notícia do que havia naquela terra, do que tinha ali, o que eles iriam enfrentar ali, quais eram os obstáculos que eles iriam enfrentar. Mas o Senhor tinha falado que o Senhor ia entregar aquele povo na mão deles. O Senhor tinha falado, eles já tinham enfrentado várias situações, já tinham enfrentado o mar, o Senhor abriu o mar ali, eles já tinham enfrentado várias situações. E o Senhor tinha dado vitória para aquele povo. Mas aquele povo continuava incrédulo, continuava murmuradores. Eles não olhavam para a promessa do Senhor, para a herança que o Senhor tinha falado que ia dar a eles, mas eles olhavam sempre para os obstáculos. Sempre para as coisas que desanimavam eles. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos de Anak eram homens extremamente grandes e provável que era a família de Golias, descendente deles. As cidades fortificadas a que os espias se referiam eram cercadas por muro de 6 metros de largura, por 7,5 metros de altura. Frequentemente havia guardas no topo, onde podia vigiar toda a terra. Segundo os espias, alguns habitantes eram gigantescos. Tinham entre 2 metros e 2,70 metros de altura. Por isso, os 10 espias se viram como gafanhoto diante deles. Aleluia. Muitas vezes, quantas vezes nós deixamos de olhar para o Deus que nos falou, para o Deus que controla os céus e a terra, para o Deus que domina céus e terra, e começamos a olhar para os braços do homem, para aquilo que o Senhor não disse para nós olharmos. Porque se o Senhor disse que vai te dar, o Senhor vai te dar. Porque a palavra diz que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E aqueles espias, eles voltam com aqueles cachos de uva, pendurado naquele galho de madeira, e com aqueles figos. Eles voltam. E eles começam ali a falar para o povo como que era lá. Eles começam a dizer a situação da terra, dos obstáculos que estavam ali naquela terra.
Eles não dizem, não dá para aquele povo uma palavra de encorajamento, sabe, irmãos? De fortalecimento, dizer, não, vamos, porque nós vamos conseguir, não. Eles tiraram ali, irmãos, o que restava daquele povo, eles tiravam. Eles tirou. Que foi o quê? Que foi a perseverança. Que foi aquilo que Deus falou. Essa terra eu vos darei. Terra que mana leite e mel. O Senhor disse a eles. Desde quando saíram lá do Egito como escravo. O Senhor disse a eles, vocês vão, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Muitas vezes o Senhor tem falado de bênção sobre a nossa vida, de vitória sobre as nossas vidas, só que nós esquecemos que no meio do caminho, irmãos, há obstáculos. Há situações controversas que tentam nos desviar do propósito de Deus. Para que nós possamos murmurar, mas Deus diz isso. Mas ele não cumpriu aquele que ele disse. Quantas vezes isso vem na mente? O inimigo lança isso na nossa mente para deixar nós desacreditados do que Deus falou nas nossas vidas. Assim foi com aquele povo de Israel, com aquele povo hebreu. Quando aqueles 10 espias chegam, eles começam ali tirar toda a essência, tirar tudo aquilo, um pouquinho de força que o povo ainda estava, eles conseguiram tirar. E começaram a focar não naquilo que o Senhor falou, não naquilo que eles trouxeram, que foi aqueles 2 cachos de uvas, que um homem só não conseguia carregar. A terra era fértil. Mas eles começaram a olhar os cananeus, os gigantes, os jebuseus. Eles começaram a olhar para o homem, as nações ruins que estavam naquela terra. E a Bíblia diz que eles se sentiram como gafanhotos. Eles se sentiram pequenos, sem condição nenhuma de vencer aquela nação. Mas o Senhor tinha falado para eles que a terra era deles. Que a terra era deles. Aqueles homens começam a passar essa mensagem de tristeza, essa mensagem de maligna para aquele povo, para aquela congregação. E aquele povo começa a murmurar contra Deus. Mas estavam ali 2 homens de Deus, 2 homens que estavam ali corajosos, que não olharam para os amorreus, que não olharam para os amalequitas, como se fosse uma ameaça. Eles não olharam para os amalequitas ali como para aqueles gigantes, os anaquins, como se fossem ameaças, não. Eles olharam para as promessas de Deus, para a herança de Deus, aquilo que Deus tinha falado com eles. Aí quando Caleb levanta e diz, aleluias. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo. Palavra de oposição, palavras de contra aquela que Deus falou, porque são mais fortes do que nós.
Inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estaturas. Isso são palavras de desânimos, palavras que não provêm de Deus. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Mas Josué e Calebe disse assim: subamos animosamente. É disso que o Senhor precisa, de homens e mulheres que são assim com essas palavras, que enfrentam os obstáculos, que não olhe para os obstáculos, mas olha para o Deus da promessa, o Deus que prometeu, ele não falha. Por mais que nós vemos muitos obstáculos, por mais que nós vemos muitos muros, mas ele é aquele que quebra os muros, as portas de bronze, os caminhos tortuosos, é ele que endireita. Então, irmãos, não há nada impossível ao Senhor. Se o Senhor disse que vai fazer, não demora quanto tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor se agradar, olha o que eles falaram, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefuné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Por que eles rasgaram as vestes? Porque aqueles mensageiros, aqueles 10 mensageiros que vieram junto com eles da terra, eles estavam ali, desanimando o povo hebreu. Eles estavam com palavras desanimadoras, palavras ao contrário daquilo que o Senhor falou. Então, Josué e Calebe, filho de Jefuné, dos filhos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Sabe por quê que eu falo para vocês que a palavra de Deus está dizendo isso? Porque Calebe e Josué, eles não só olharam aos contras, eles não só olharam a oposição, mas eles fixaram os seus olhares na terra fértil, nas uvas, nas romãs, nos frutos, nos que Deus tinha falado para ele, que era a terra que manava leite e mel. Aleluia. A terra pela qual passamos a espiar, Josué e Calebe, é terra muito boa. Por mais que tinha amorreus, por mais que tinha as amalequitas, por mais que tinha ali gigantes, filhos de Anak, homens guerreiros, amalequitas, homens guerreiros, amorreus, homens guerreiros. Mas os hebreus tinham ali o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Aleluias. O Deus que prometeu a eles de dar a eles uma terra que emanava leite e mel. Aleluias. E tem mais, hein? Josué e Calebe ainda falou assim, ó, além de ser uma terra muito boa, eles ainda disseram assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos a dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Olha o que Josué e Calebe falam. O povo daquela terra
é o nosso pão. Aleluias, aleluias. É disso, irmãos, é que o Senhor quer que nós confiemos. É disso, é que o Senhor quer que nós tenhamos essa força. Que por mais que o Senhor prometeu para nós algo muito valioso, mas nós estamos nessa caminhada. Nós éramos escravos, assim como o povo de Israel estava escravo ali no Egito. Nós éramos escravos do pecado. Paulo fala que nós éramos escravos. Nós não tinha nome. Nós vivíamos sobre a lei do pecado. Nós vivíamos sob o império das trevas. Assim como aquele povo ali vivia na escravidão do Egito. Mas o Senhor, Ele nos trouxe Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Ele se despojou de toda a sua glória e se fez homem, viveu como homem. Tudo que nós vivemos, e a Bíblia diz que Ele não pecou. Ele se despojou de tudo. E Ele veio para nos dar vida, para nos resgatar, assim como Moisés tirou ali o povo do Egito, que estava oprimido pelaquele povo ali do Egito. Assim também o Senhor enviou o seu Filho na cruz do Calvário para nos tirar do império das trevas e nos trazer para essa maravilhosa luz. Só que nós estamos nessa caminhada pelo deserto. Mas no deserto nós estamos sendo alimentados com água, com pão. O Senhor está nos alimentando. É seguirmos adiante, olhando para o rumo da nossa esperança, que é a terra prometida, a qual o Senhor nos prometeu, vida eterna. Nós temos vida eterna. A partir do momento que nós aceitamos, recebemos o Senhor como o único e suficiente Salvador, Senhor da nossa vida, Ele nos deu uma garantia de vida eterna. Ele nos deu o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo, a qual eu e você fomos selados por Ele. E esse selo nos garante que nós temos essa vida eterna com Cristo. Aleluia. Um certo dia, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos, e Ele estava ali dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. E de repente, ele começa a subir. Ele começa a subir. E ele some ali sobre as nuvens. E de repente aparecem os discípulos olhando para o céu. Vendo ali Jesus subir sobre aquelas nuvens. Aí aparecem aqueles dois anjos. E eles olham para aqueles discípulos. Eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vós viste subir, Ele virá novamente e vos levará para que aonde Ele estiver, vocês também vão estar. Aleluia. Nós ainda estamos caminhando, nós já fomos tirados da escravidão do Egito. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós estamos nessa caminhada pelo esse deserto. Mas nesse deserto tem muitos perigos. Tem muitos desafios nesse deserto. Mas o Senhor está conosco. Aquela coluna de fogo que estava ali diante do povo hebreu está conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está ali nos guiando. Ele está ali nos protegendo dos perigos que há nesse deserto, até a chegada à terra prometida, aonde Cristo vai reinar. Aleluia. Mas o povo hebreu, eles foram destruídos porque eles não creram. Eles não creram em Caleb e Josué. Eles preferiram acreditar
na mensagem dos 10 espias, em dizer que lá tinha homens perigosos, lá tinha nações perigosas. Mas o Senhor tinha dito que eles iam, que a terra era deles. Que o Senhor tinha dado aquela terra por herança. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? E quantas vezes nós temos duvidado daquilo que o Senhor tem falado? Mas o Senhor quer que você creia. Não importa a circunstância. Nós não vivemos por circunstância. A nossa fé, ela não é por circunstância. Ela é por aquilo que o Senhor tem nos falado. A circunstância não pode mover a nossa fé. A circunstância, ela tem que mover a nossa fé. Aleluia. Sabendo que nós vamos passar por aquilo ali, mas nós vamos vencer. Porque o Senhor, Ele não te coloca numa prova para você desistir. Ele te coloca numa prova para você ser aprovado por Ele. É assim que Deus faz. E aquele povo pereceram ali no deserto. Abaixo de 20 anos. O Senhor disse para Moisés, abaixo de 20 anos. De 20 anos para baixo. Esse vai seguir. Os de 20 anos para cima. Eu não quero mais esse povo. Eu não quero mais. Porque a murmuração, amados, diante de Deus, ela é terrível. A murmuração, ela é o contrário da gratidão. Quando nós temos um coração grato diante de Deus, o coração grato diante de Deus, ele é como uma semente que você planta, uma semente de gratidão. Aquela semente vai ser plantada ali, aquela semente, ela vai gerar mais coisas de gratidão para você. Mas quando você murmura, também é uma semente. É semente de murmuração. E a semente de murmuração, ela é condenação. Ela é condenação. Assim como foi para o povo hebreu. Eles foram condenados pela murmuração. O Senhor falou assim, ó, este povo não entrará no meu descanso. O Senhor falou, por causa da murmuração. Eles quiseram, irmãos, eles passaram mão em pedras para apedrejar Caleb e Josué, porque Caleb e Josué tinham trazido ali palavras, uma mensagem de conforto, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de fortalecimento. Porque Caleb e Josué, eles não tinham focado ali nos obstáculos, não. Eles tinham focado ali naquilo que Deus falou, na terra fértil, na terra que manava leite e mel. Foi nisso que eles focaram ali. Mas os outros 10 espias, não, eles não focaram nas promessas de Deus. Eles não focaram na herança. Eles focaram ali nos obstáculos do que Deus não tinha falado. O Senhor não disse que eu vou tirar vocês daqui do Egito e vocês vão andar para os berços esplêndidos. Não, vocês vão ser levados por berços esplêndidos, vocês vão ter paz. Não, o Senhor disse que eles iam guerrear, mas eles iam ganhar as batalhas, porque o Senhor estava com eles. Quando o Senhor, irmãos, olha, quando o Senhor diz que está com você, não importa os obstáculos que você vai passar. É melhor você estar com o Senhor em meio a obstáculos do que você tá sem Ele em pastos verdejantes. Numa falsa paz, numa falsa esperança, como esse mundo tem dado. Uma falsa esperança, uma falsa paz. Porque a verdadeira paz nós só temos em Deus. Só Ele pode nos dar essa verdadeira paz. Aleluia. Que nessa tarde nós possamos ser como Caleb e Josué. Que nós possamos pegar como exemplo esses 2 homens, homens vitoriosos, homens valorosos. Aleluias.
homens que não olharam para baixo, homens que não fraquejaram por causa de nações opostas, de nações pagãs, mas eles se fortaleceram naquilo que o Senhor disse. Essa terra é de vocês. Eles creram. Subamos, tem uma versão aí que diz subamos e possuamos. A minha aqui diz subamos animosamente e possuamos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por quê? Pela força deles? Não, porque o Senhor já tinha falado que a terra era deles. Aleluias! Aleluias! Como é bom confiar no Senhor, irmãos, diante das adversidades. Sabendo que diante das adversidades, o Senhor está conosco. O Mar Vermelho, a Bíblia diz que o povo, eles ouviam o barulho dos cavalos de Faraó, das carroças de Faraó. Eles ouviam o barulho e eles achavam que ia morrer. Mas o Senhor não tinha tirado eles lá do Egito para morrer. O Senhor, ele sempre tem a solução. E nós precisamos confiar nessa solução, sabendo que Ele nos prometeu. E quando Ele promete, Ele faz. Quando eles dizem aqui, ó, se o Senhor se agradar de nós, olha aí, como o Senhor se agrada? Obtendo fé, tendo perseverança naquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou que a terra é boa e mana leite e mel, que se já era, nós ia tomar posse dela, o Senhor, precisamos ter perseverança nisso. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos ladará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes. Contra o Senhor, não temais o povo dessa terra. Não temas ao povo daquela terra. Não temas aos amorreus. Não temas aos amalequitas. Não temas aos gigantes. Não temas. Não. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor é conosco. Ele é o nosso amparo. Aleluias. É nisso que nós devemos nos apegar. A nossa fé, ela precisa ser uma fé inabalável no Senhor, diante das adversidades. Porque os milagres, eles acontecem no meio do deserto. Eles acontecem. Aleluias, glórias ao Senhor. Que nessa tarde, você que está me ouvindo, eu não sei o que foi, que você tenha andado desanimado, você tenha andado com a sua fé abatida, por causa de tantos gigantes que você tem enfrentado, por causa de tantos inimigos, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue, que tem enfrentado. Aleluia. Mas o Senhor diz para você não ter medo, para você não temer, que você confie naquele que fez os céus e a terra. Não esqueça de uma coisa, o deserto é passageiro, tá? O deserto é só uma passagem. O deserto, o Senhor não falou que ia tirar o povo do Egito para eles morarem no deserto, não.
Eles iam só passar pelo deserto. Porque o alvo deles era a terra que manava leite e mel. Era Canaã. Era Canaã. Aleluias. Que nesta tarde, meu amado, minha amada, que nós possamos confiar no Senhor, sabendo que aquele que te prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel na sua vida. Não foi homem, mas foi o Senhor que conhece os seus pensamentos. Ele é aquele que te esquadrinha. Ele é aquele que conhece o teu assentar e o teu levantar. Se você ainda está passando por esse deserto, se você ainda está sendo alimentado por esse deserto, é porque o Senhor é contigo. O Senhor não te abandonou. É melhor estar com o Senhor no meio do deserto do que estar lá no Egito, na liberdade do Egito. Porque o Egito, ele traz uma falsa paz. Ele traz uma falsa esperança. O Egito é um povo pagão. É um povo sem Deus. Por isso é que o Senhor te tirou de lá. Porque o Senhor é o seu único Deus. É o seu único Senhor. É nisso que você precisa se apegar. Que a terra, para onde nós iremos, aonde nós vamos reinar com Cristo, a Bíblia diz que haverá um rei, um só Senhor, um só rebanho. Aleluia. Ele foi preparar, irmãos, essa Jerusalém maravilhosa que o Senhor tem para nós, a nossa morada. A Bíblia diz que ela vai descer, adereçar a terra. A Bíblia diz que vai haver um novo céu e uma nova terra. Tudo se fará novo diante de um povo, de uma nova criatura, de um povo de todas as nações, de um povo de todas as línguas. O Senhor separou o povo dele. Aleluias. A Bíblia diz que João, quando ele vê uma grande multidão, com as vestes salpicadas, ele pergunta assim: quem são esses? Quem são aqueles que estão de vestes brancas? E ele ouve uma voz: estes são aqueles que eu comprei. Aleluia. De tribos e nações. Aleluia. É eu e você. É nisso que nós precisamos nos apegar, nessa esperança que Jesus falou que ele vai reinar sobre esta terra. Essa terra vai ser uma nova terra, um novo céu. Eu sei que tem muitos como aqueles 10 espias que desacreditaram. Tem muitos que desacreditaram, tem muitos que não acreditam mais, que estão como aqueles 10 espias. Mas nós precisamos ser perseverantes. A palavra diz assim: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. E nós precisamos ser perseverantes. Para que quando nós chegarmos, quando o Senhor nos chamar, nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que nós veremos Ele como Ele é. O apóstolo Paulo diz que hoje nós vemos como um espelho, mas naquele dia nós veremos Ele como Ele é. Você já imaginou você olhar para Jesus e ver Ele como Ele é? Aleluia!
João disse que viu os olhos dele como chama de fogo. Os seus pés como latão reluzentes. Se eu não me engano, o profeta Isaías fala sobre isso. João viu ele como cordeiro. Como um cordeiro que tinha morrido. Como se tivesse morrido. E reviveu. Aleluias. Aleluias. Aquele cordeiro que foi sacrificado lá por mim e por você. Hoje ele vive eternamente. Aquele cordeiro que foi levado ali na cruz do Calvário, foi sacrificada a sua vida para que você vivesse. Ele morreu para que você tivesse vida. Aleluia. E para que você tivesse uma nova identidade de escravo do Egito, que você tivesse uma nova identidade de ser chamado filho de Deus. O povo lá no Egito, eles não tinham nome. Eles não tinham nome. Eles eram chamados de escravos. Aleluia. Quando eles entraram lá na terra, eles foram chamados. Aleluia. Do novo nome que o Senhor deu a eles. De Hebreus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Muitas vezes nós vivemos uma religiosidade tão grande que essa religiosidade, ela não nos deixa enxergar o que Deus tem para nós. O tesouro que Deus tem para nós, que Deus tem nos dado. Você tem um tesouro dentro de você. Você é o vaso de barro, mas o tesouro está aí dentro, que é Cristo na sua vida. Você é verdadeiramente o templo do Espírito Santo. O templo de Deus é você. Muitas vezes nós achamos que o templo, aquelas 4 paredes. Não, lá não é o templo. Lá é o lugar de nós nos reunirmos. De nós nos ajuntarmos como uma assembleia dos santos. E nos reunirmos para adorarmos o Senhor em conjunto, em coletivo. Mas o templo de Deus mesmo é eu e você que fomos regenerados por Ele. Nós somos casa de Deus. Aleluia! Você já imaginou? De escravo no passado e hoje ser chamado de casa de Deus. Você é casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. O altar onde o Senhor habita. Aleluia, glórias ao Senhor. Que nós possamos, amados, seguir esse exemplo de Caleb e Josué. Que nós possamos ter mensagens de incentivos. Mensagens de perseverança. Quando você ouvir o irmão chegar perto de você, que ele estiver ali com a fé dele abalada. Seja um Caleb, um Josué na vida desse irmão. Trazendo a ele palavra de incentivo, palavra de perseverança. Para que esse irmão venha ser edificado. É para isso que o Senhor chamou eu e você. Amém, amados? E nessa tarde, é tarde de gratidão. É tarde de bênção nas nossas vidas. É tarde de ter um coração grato ao Senhor. Porque você é filho do Altíssimo. Você não é mais escravo. E você está nessa caminhada pelo deserto. E vamos vencer. Vamos vencer porque nós estamos rumo à promessa do Senhor. A herança que Ele nos prometeu.
de um novo céu e uma nova terra. Ele vai dizer para nós assim, ó, vinde bendito de meu Pai, para o que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Já mandou você chegar lá, você olhar para Cristo, você vê Cristo, né, ali, você olhar e você vê Abraão, você vê Jacó, você vê Isaac. Você vê os nossos irmãos que morreram ali naquela arena, ali em Roma. Nossos irmãos que foram queimados ali para que fossem ali como se fossem luzes para a cidade de Roma, que Nero fez isso com nossos irmãos ali do passado. Você olhar para aqueles irmãos, você olhar para eles e eles olharem para nós vamos conhecer. Eu creio que nós vamos nos conhecer, irmãos. O Senhor vai nos apresentar lá. Eu creio nisso, sabe? Eu creio nisso. Isso é maravilhoso porque vai ser uma festa. Vai viver só em festa, sabe? Lá não haverá noite. Lá não vai ter luz porque o Senhor é a própria luz daquela cidade, né? Então isso é maravilhoso. Isso nos fortalece, isso nos dá um ânimo, sabendo que nós não estamos aqui nesse deserto por acaso. Mas o Senhor nos colocou, porque o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor está nos levando à terra prometida. Aquele povo lá que saiu do Egito, aquele povo não entrou porque murmuraram. Mas nós vamos entrar, porque nós vamos ter um coração grato. Nós temos um coração grato. E você aí que tem murmurado aí, você que tem murmurado, deixa de murmurar. E começa a ter um coração grato diante de Deus. Porque as adversidades, elas são tão grandes. As lutas, as tribulações, elas são grandes. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo diz que nenhuma tribulação, nenhuma aflição, nada que nós passamos nessa terra pode se comparar ao que o Senhor preparou para nós. Aquilo que nós vamos viver com Cristo, nada disso que nós passamos nessa terra vai se comparar. Por quê? Sabe por quê? Porque isso aqui é momentâneo. Paulo fala. Essa leve e momentânea tribulação. É tudo momentâneo, mas lá é eterno. É alegria eterna. É onde os nossos olhos vai ser limpado todas as lágrimas. O Senhor vai limpar todas as lágrimas, todo o sofrimento vai acabar, porque o nosso corpo, ele vai ser transformado, esse corpo corrupto, esse corpo que peca, esse corpo ele vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo glorioso. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. O que Jesus pagou na cruz. Jesus pegou aquela cédula que estava contra nós e cravou ali no madeiro, irmãos. O seu corpo ali, irmãos, sofreu tudo por nossa culpa. E hoje nós precisamos levantar a bandeira da vitória. Precisamos erguer os nossos olhos e dizer, muito obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Muito obrigado, Espírito Santo, por o Senhor estar em mim, por eu ter sido selado. E hoje, o Senhor é o penhor da minha salvação. Aleluias. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso não tem preço. Igreja, nós somos o corpo de Cristo nesta terra. Ele é o cabeça dessa igreja. Aleluia. Nós somos um organismo vivo. Esse organismo não é morto, ele é vivo, porque ele é o corpo de Cristo. Aleluia.
Eu não sei o que você tem vivido, se você tem vivido um verdadeiro cristão ou se você tem vivido uma religiosidade. Mas se você tem vivido uma verdadeira religiosidade, larga dessa religiosidade e viva um verdadeiro cristão. De saber que você é o templo do Senhor. E esse templo é santo, porque ele não habita em qualquer templo, porque ele é santo. E o templo, para ele habitar, precisa ser santo, precisa ser regenerado, transformado, para ele habitar. E você é um templo do Senhor. Se você ainda está me ouvindo, se você ainda não tem convicção da sua salvação, você precisa ter convicção, porque o preço que Jesus pagou na cruz não foi porque você merece, não foi porque você fez alguma coisa por merecer, não foi pelas obras que você faz, mas foi pela que ele fez, lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Tá bom, amados? Que nessa tarde nós possamos ter essa convicção e saber que Cristo vive em mim, que Cristo vive em você. Aleluias, glórias ao Senhor. É isso que nos traz um renovo. É isso que nos traz perseverança. É isso que nos fortalece. É de saber que um dia tudo vai passar. Sofrimento, tribulações, tudo vai passar. E nós vamos reinar com Cristo eternamente. Não vai ser 2 meses, 40 dias, 40 anos, não. Vai ser eternamente. Porque esse corpo ao qual nós vamos ser transformados, que vai ser um corpo glorioso, esse corpo, ele vai resistir ao tempo. Não vai ter tempo. Vai ser eternamente. Glórias ao Senhor. Então se fortaleça no Senhor, se anime no Senhor, ore, busque ao Senhor, peça o Senhor um fortalecimento, peça o Senhor que fortaleça a sua fé, porque o inimigo tem tentado, irmãos, ofuscar a nossa fé todos os dias. Ele tem tentado fazer igual ali aqueles 10 espias, né? Levando ali para os obstáculos. Ah, esse obstáculo aqui, tem aquele obstáculo ali, tem aqueles amorreus ali, tem os amalequitas aqui, tem ali os gigantes, mas o Senhor é aquele que quebra a porta de bronze. O Senhor é aquele que venceu os amalequitas, venceu os amorreus. Hoje você nem vê falar deles mais. Mas do povo de Israel você vê falar. Aleluia. Nós somos a nação santa, a nação eleita, um povo adquirido por Deus. Aleluia. É nisso que nós precisamos nos apegar, sacerdócio santo. Aleluia. Se fortaleça no Senhor, você que está aí, ó, de cabeça baixa, dizendo, eu estou com pouca força. A Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, vem me fortalecer. Ele é nosso Pai. Precisamos conversar com Ele, ter intimidade com Ele. Em qualquer lugar que você tiver, você falar com Ele. Papai, eu preciso falar com o Senhor. Sabe? Senhor, eu tenho minhas dúvidas, eu quero falar com o Senhor. Tira essas dúvidas, Senhor. Né? Precisamos abrir a nossa boca e falar com o nosso Deus. Porque a Bíblia diz que Ele nos conhece por dentro e por fora. O Salmo 139 diz que ele é aquele que nos sonda, conhece o nosso andar, o nosso assentar, mas Ele quer que nós abrimos a nossa boca e falamos com Ele. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos com o nosso Deus, nós estamos ali num relacionamento com Ele. Como é que você diz que é filho de Deus e você não se relaciona com esse Deus? Não tem como. Eu sou filho de Deus, mas você relaciona com Ele? Se você relacionar com Ele, ou você relaciona com Ele só na igreja, quando você se arruma e vai para o culto. Não, irmãos. A chama, ela arderá continuamente sobre o altar. Esse fogo não pode apagar. É aonde você estiver, é na sua casa, é no seu quarto, é na cozinha, é na sala, é no trabalho, é na escola, é na rua.
você tem essa chama do Espírito Santo dentro de você. E ela não pode se apagar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço a você que você compartilhe essa live. E você também procura o meu canal ali no YouTube. Porque essas lives, essas gravações, elas vão tudo para lá. Que você possa acompanhá-la no YouTube. Tá bom? É Ruth Lima. Você possa procurar ali, tá? E você vai achar ali o meu canal no YouTube. Isso aqui, irmãos, é para a sua edificação. Não é para o meu engrandecimento, não. É para que eu seja uma semente de vida na sua vida. Tá? Eu quero ver o seu crescimento espiritual. Eu quero ver você se levantar de onde você está caído. A sua fé sendo fortalecida. Tá bom? É isso que eu quero. É isso que o Senhor quer. É por isso que eu estou aqui nessa tarde, nessa live. Para que o Senhor possa te fortalecer. Não é porque eu sei muita coisa, porque eu não sei muita coisa, mas o Senhor tem me dado. O Senhor tem me fortalecido. E aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho passado para vocês. Tá bom, amados? Procure compartilhar essa live para que essa live também edifique outros irmãos, outras pessoas, para os seus amigos. Compartilhe com eles, tá? E procure lá, vê meu canal lá no YouTube. Tá bom, amados? Que Deus abençoe, que o Senhor deixe-vos a paz. Essa paz, não essa paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor pode dar. Essa paz verdadeira. Tá bom, amados? Deus abençoe vocês. Uma boa tarde aí para todos vocês, tá bom? Amém?